E aí, programador? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Desbugando, o podcast que veio para exterminar os bugs do seu código e te guiar pelo maravilhoso mundo da programação. Eu sou o Leonardo Scorza, programador e criador da escola online de programação One Bit Code. Fala, meus caros, aqui é Lucas Caton, diretamente da Austrália, desenvolvedor da Envato, para começar esse podcast com esses dois caras sensacionais que vai ser muito massa. Fala, pessoal, aqui é o Jackson Pires da Vídeos de TI. Vamos lá. Hoje a gente está aqui para apertar junto com você o botão de start desse podcast incrível. Nele a gente vai falar sobre programação de forma descontraída e prática. Então, se você quer aumentar seus skills, receber dicas de carreira e se divertir, já se inscreve no podcast e continua com a gente nesse episódio. Para a gente dar play realmente nesse nosso primeiro episódio, vamos começar contando a trajetória de cada um como programador. Então, vamos começar pelo Lucas Caton. Bom, beleza. Eu sou programador, comecei a programar em 2004. Na verdade, acho que foi até um pouco antes disso, né? Mas eu não me considerava programador na época, eu só brincava. Então eu começo a contar de verdade em 2004, que foi quando eu comecei a faculdade, comecei a estudar de verdade e fazer, de fato, meus primeiros programinhas. Fui desenvolvedor Delphi, desenvolvedor Java, desenvolvedor Ruby, desenvolvedor JavaScript. Hoje trabalho mais com Ruby e JavaScript. Trabalhei em várias empresas, trabalhei em empresas pequenas, empresas grandes. Hoje trabalho numa empresa relativamente grande, com mais ou menos 700 funcionários, que é Envato. Eu moro na Austrália, estou aqui há quase 7 anos. Passei por 3 empresas diferentes aqui já, 2 consultorias e Envato, que agora é onde eu trabalho. É uma empresa de produto, tem vários produtos diferentes. Eu sou professor de programação, né? Tenho um treinamento de Ruby e um outro de HTML e CSS. Já treinei mais de 1.300 alunos, através dos meus cursos. Sou fundador do EasyBills, que é uma startup e também um projeto meio de brincadeira, um projeto meio de playground. O que mais? Na minha vida pessoal, eu tenho um filho, eu gosto de jogar videogame, eu colaboro no site Mac Magazine e eu gosto de contribuir com projetos open source, de, enfim, gravar bastante coisas de conteúdos de programação no Instagram, no YouTube. Acho que essa é uma introdução mais ou menos do que eu faço. Legal, cara. Mas conta aí pra gente como é que é ser programador na Austrália, cara. O pessoal aí tá bem preparado? Você sente uma grande diferença dos programadores daí pra cá? Cara, tem algumas diferenças. Eu acho que culturalmente tem um pouco menos de brincadeira nas empresas e tal. Lógico que varia de empresa pra empresa, né? Assim como no Brasil também. Mas eu sinto que tem um pouco menos de trollagem, um pouco menos de liberdade entre as pessoas. Mas isso também tem um lado bom, né? O pessoal se foca bastante, é bem produtivo. Mas o pessoal aqui tem uma vida mais relaxada em termos de horário. No sentido de, deu 5 horas, vai embora, vai pra praia, né? Porque, 90% da Austrália mora perto da costa. Então é muito fácil sair do trabalho e ir pra praia. E o pessoal tem muito essa cultura, assim, de sair no verão, de fazer, enfim, de ter uma vida, né? Além do escritório. E no Brasil eu senti que o pessoal era um pouco mais workaholic. Mas também pode ser só a minha bolha, né? Só as empresas que eu trabalhei. Mas no geral, assim, acho que não dá pra chamar de muito diferente em termos de programação. É basicamente as mesmas tecnologias que estão em alta, a mesma demanda que existe por profissionais também existe aqui, tanto é que a Austrália importa muitos profissionais de outros países. E acho que é isso. Legal, cara, legal. E você, Jackson, conta um pouco aí pra gente dessa sua trajetória, um dos professores mais queridos do Brasil. Vamos lá. Então, sou o Jackson Pires e já trabalho com TI, não vou dizer nem como programador, mas com TI aí faz um bom tempo. Eu comecei a mexer com o computador quando eu era muito, muito novinho ainda, lá em 96 mais ou menos. Em 98 e 99 tive minha primeira experiência trabalhando numa empresa local aqui. Eu sou do interiorzão aqui da Bahia, né? E nessa época eu tive o primeiro contato com programação, né? Fazendo um curso técnico. Ralei bastante para entender, porque, enfim, na época os professores, eu não sei se era didática, eu não sei se era um problema meu, mas eu tinha uma dificuldade muito grande de aprender programação, né, como eles chamavam na época.
E eu acredito que por conta disso, no momento que eu comecei a entender como tudo funcionava, eu comecei a ter o gosto para ensinar, porque eu achava uma coisa muito simples. Então eu comecei a pegar aquilo que estava me incomodando, né, e trazer aí para as pessoas que estavam perto de mim. Então, basicamente, minha história, já que o pessoal me conhece mais pelas aulas lá da Vídeos de TI, né, é basicamente essa. Eu ralei bastante para entender como era programação no início, e por conta disso eu resolvi ensinar o pessoal. Mas aí eu passei por poucas empresas aqui na região. Na época a gente não tinha ainda esse trabalho remoto, né? Seria muito bom se tivesse. Mas eu fiz o curso técnico, depois fiz a minha faculdade, nível superior, depois fiz uma pós, e aí consegui, né, ingressar também como um professor da faculdade aqui da região, uma faculdade particular. E, ao mesmo tempo, eu fiz concurso público. Então, trabalhei aí durante praticamente 13 anos na Eletrobras. E aí eu saí da Eletrobras recentemente, porque uma escolha minha mesmo, tá, essa questão de privatiza, não privatiza. E aí eu resolvi sair e ficar com a Vídeo de TI. E não sei ainda como é que eu vou... se eu vou ficar só na Vídeo de TI, mas, a princípio, o que eu quero fazer é continuar ensinando, né? Hoje já são mais de 20 mil alunos e eu estou preparando aí bastante coisa legal para esse ano. Espero conseguir cumprir. E é isso aí. Boa, boa. Para quem não conhece o Jackson ainda, ele tem alguns milhares de alunos na Udemy, né, Jackson? O pessoal realmente gosta bastante. Chegaram a 20 e poucos mil agora. 20 mil? Caraca, meu, que incrível, parabéns. O Lucas também tem muita coisa para contar para a gente sobre esse mundo do outro lado, né? O Lucas está no futuro hoje, porque a gente está gravando na segunda-feira e lá já é terça-feira, então ele está sempre na nossa frente. Ele está acordando agora, a gente está quase indo dormir, isso é muito legal. E eu quero contar também um pouquinho sobre a minha história. Como eu disse, eu sou o Leonardo Scorza, do Ambit Code. O Ambit Code é um blog de programação, né? Um blog / escola online, né? Porque a gente tem cursos gratuitos e treinamentos pagos. Eu comecei, eu estudava engenharia, né? Eu sempre gostei muito de tecnologia e ciência, desde criança. Então, eu fui buscando alguma coisa que me levasse para essa área, e eu fui para engenharia, fui estudar engenharia. Eu sou mestre em começar a faculdade, comecei 4, terminar nunca terminei, mas sou mestre em começar. Então, eu comecei engenharia pela segunda vez, e aí eu vi um estágio de programação, né? Não tinha a menor ideia. Tinha uma ideia vaga, mas não tinha muita certeza do que era aquilo. Fui lá, fiz a entrevista, consegui o estágio, curti pra caramba, aprendi demais, assim. E é engraçado porque parece que o meu estágio foi nos anos 70, assim, porque eu aprendi C e Assembler no meu estágio. Não aprendi nenhuma linguagem web, nem mobile, nem nada assim. Só C e Assembler. Mas é verdade, cara, bizarro. A gente tinha uma limitação de memória muito grande na placa que a gente usava para automação industrial, né? E tinha que fazer em Assembler alguns pedaços para caber o software dentro. Não me pergunte por que não atualizava a placa. Sendo que uma era que tem tantos tipos de placa, né? Mas enfim, foi uma experiência muito enriquecedora. Eu aprendi programação com um cara que é mestre pela USP, um cara genial. Então foi uma experiência muito surreal. Foram 2 anos de muito trabalho e muito aprendizado, não só de programação, mas toda essa lógica de microcomponentes e tudo mais. Então foi bem legal. E aí depois eu fui para a web, né? Passei por várias linguagens e frameworks e tudo mais, desde C#, PHP, mas é claro, depois eu cheguei no Ruby on Rails, que foi talvez o framework que eu mais trabalhei e que mais me despertou o amor. Mas também estou sempre explorando coisas novas, né? Python também, trabalhei bastante para automação antes. E agora estou explorando mais do mundo Rails, que tem muito mundo, mesmo quando você já programa em Rails há muitos anos, sempre tem mais coisa para aprender. E também esses novos frameworks aí, JavaScript, que também são bem legais. O Ambit Code começou porque eu queria expor um pouco dos meus conhecimentos e a galera acabou curtindo, né? Os artigos e tudo mais. E aí a gente foi prosseguindo e criando mais artigos. Depois eu fui dar aula em um bootcamp presencial. Aprendi bastante lá dando aula também. O pessoal gostava do meu jeito de explicar, do jeito de ensinar. Então isso já me deu um pouco mais de
vontade ainda de criar meus próprios cursos, né? É aí que eu fui criar, então, os primeiros cursos do Ambit Code. Lembrando também que tudo isso aconteceu, né, do Ambit Code enquanto eu viajava, porque um extra aí é que eu sou nômade, né? Então, cada mês, mais ou menos, eu estou numa cidade diferente, né? Agora, por exemplo, eu estou em Curitiba, mas em dezembro eu estava na Argentina, em novembro eu estava no Chile, então cada vez eu estou num lugar meio diferente aí. Sempre fico sem muito cenário para gravar, uns cenários meio estranhos assim, porque eu estou sempre viajando, mas é bem legal também. Tem planos de vir pra Austrália? Vem passar um tempo aqui, cara. Eu gostaria bastante de ir para a Austrália e para o Japão, são lugares que eu gostaria bastante de visitar e tenho planos. Agora eu estou mais ou menos assim, eu estou me decidindo se eu vou fazer um escritório aqui em Curitiba para o Ambit Code, para a gente poder gravar mais, gravar melhor, né? Poder fazer finalmente as coisas direito. Ou se eu vou para os Estados Unidos, ou vou... Eu não sei, mas tá mais provável que eu vou fazer um escritório aqui por um tempinho. Mas isso é outra história, eu conto esse papo de nomadismo depois. Mas basicamente é isso. O Ambit Code é o nosso blog, que a gente cria cursos, tem uma comunidade bem legal, né? Então, para quem estiver buscando boas comunidades aí, tem o vídeo de TI, tem a comunidade do Lucas também, tem o Ambit Code, vocês vão estar bem servidos aí de lugares legais para aprender e compartilhar. E agora que a gente fez uma fusão de forças aqui no podcast para trazer o conteúdo de todo mundo junto, acho que vai ficar mais legal ainda. É isso aí. Show. E aí, o que vocês me mandam? O que vocês contam mais aí de... Eu queria saber o seguinte, tanto do Lucas como do Leonardo, quando foi que você conheceu o Ruby on Rails? Como é que apareceu o Ruby on Rails para você? O Ruby on Rails apareceu para mim em uma empresa que eu fui trabalhar de desenvolvimento web. Se você me perguntar datas, eu sou muito ruim com datas. Eu só lembro meu aniversário porque cai no mesmo dia todo ano. Tô brincando. Eu sou bem ruim com data, mas faz um tempinho. E foi numa empresa, e é engraçado que eu aprendi outras coisas antes, né? Aprendi Python, que é uma linguagem parecida com Ruby, né? E aí quando eu vi o Ruby, eu falei, cara, que legal, né? Que sintaxe divertida, que sintaxe diferente. E aí com o Ruby on Rails, eu estava trabalhando, acho que um pouco antes com mais PHP e tal. Falei, nossa, cara, como é muito mais fácil fazer com esse framework, né? Não querendo polemizar, mas pelo menos foi a minha impressão na época, e ainda é a minha impressão, né? Então eu falei, fiquei maravilhado com aquilo. E na época a gente fazia um aplicativo de táxi, que era mais concorrente, assim, do 99 táxi, né, de hoje. Então a API dele toda era em Ruby on Rails e foi um projeto maneiro. A primeira vez que eu ouvi falar de Ruby foi na faculdade, acho que em 2007, quando um professor meu de estrutura de dados, quando ele passou um trabalho meio que extra, assim, porque não tinha muito a ver com a matéria dele, foi um trabalho onde a gente tinha que criar um algoritmo, que era relativamente simples, mas era criar o mesmo algoritmo em umas 20 linguagens diferentes. E eu achei bem à frente do tempo, assim, tipo, essa abordagem dele, né? Nenhum outro professor fazia isso, eu nunca tinha ouvido falar de ninguém em faculdade ter feito esse tipo de exercício, mas eu achei bem legal. E uma dessas linguagens era Ruby, mas... sinceramente, cara, eu não dei nenhuma atenção. Eu falei, é só mais uma dessa lista gigante que eu tenho que fazer pra entregar. E eu fiz e nunca mais olhei pro Ruby depois disso. Quer dizer, nunca mais não. Dali passou tipo uns 2 anos até que eu fosse redescobrir o Ruby. E aí eu redescobri quando 2 amigos da faculdade, um da minha sala e outro de outra turma, começaram a falar de Ruby, começaram a palestrar assim na faculdade, fazer umas apresentaçõezinhas e tal. E aí começou igual um vírus, assim, tipo, um outro cara começou a programar em Rails, e um outro também, e aí começou a espalhar, e chegou um dia que eu falei, deixa eu dar um pouquinho de atenção pra esse negócio aqui. E eu já tava trabalhando com Java na época, com JSF, pra quem conhece, tava trabalhando, tava gostando, mas eu falei, deixa eu olhar esse negócio aqui. E aí eu olhei e falei, cara, não tem que criar nenhum XML pra começar um projeto, que maravilhoso isso. E aí eu, me apaixonei e fui trabalhar, inclusive, com um desses caras que eu estudava. A gente trabalhou junto um tempo, depois, enfim, trabalhei mais uma série de empresas com Ruby e trabalho até hoje, profissionalmente com Ruby. Foi assim que eu conheci. Show. E você, Jackson? Então, o meu caso foi um pouquinho parecido aí com o do Caton. Eu estava na faculdade, estava
fazendo o meu TCC, né, escolhendo um tema e tudo mais, eu tinha escolhido o tema na época, a moda eram Rich Applications, né, para web, alguma coisa nesse sentido. E quem estava na moda na época tinha um Flash e tinha um Flex, né? Não sei se vocês lembram aí da Adobe. E eu procurando como fazer essas aplicações ricas com o Flex, em algum momento eu esbarrei na internet com Flex mais Ruby on Rails sendo o servidor ali hoje em dia a gente chama de API, né? Para servir ali por trás. Então, eu acabei chegando no Ruby on Rails por conta do Flex, que morreu logo depois, mas aí eu fiquei no Ruby on Rails. Eu não sei se vocês, se o próprio Lucas aí, se ele já ouviu falar de Carlos Eduardo, na época, que ele tinha um produto, ele tinha um produto que era o Trainaton, né? E praticamente feito com Flex, e praticamente ele foi o primeiro a dar um curso online, assim, falando sobre Ruby on Rails, e colocando a parte das views ali, né, o front-end, com o Flex. Então foi nessa época, foi na época do meu TCC, e aí meu trabalho foi em cima disso, mostrando como fazer uma aplicação rica e tudo mais, e aí o Ruby on Rails, assim, pela facilidade de uso, né, como você falou aí, é muito divertido o cara programar, como vocês mesmos já disseram, eu fui ficando nele, e assim, qualquer outra coisa que aparecia, a gente eu no meu caso, já ficava meio que, tá dando muito trabalho, no Ruby on Rails eu faria mais rápido. E aí, enfim, tô até hoje com ele por aqui. Legal, cara. Cara, eu lembro o Carlos Eduardo que você comentou, é o Carlos Brando, né? Não, tem o Carlos Brando também, mas tem o Carlos Eduardo que é da eGenial. eGenial, eu acho que até existe ainda, eGenial.com.br, só que ele agora tá na parte ele faz vídeo, se eu não me engano. Ele tá mexendo com parte de vídeo. Mas o Carlos Brando também, eu lembro dele, escreveu bastante. Era nome do jogo.com, né? Exatamente. Muito bacana. Acho que ele moveu os posts pro site dele, mas ainda tá lá. Massa. E é legal tinha um podcast, acho que o primeiro podcast de programação que eu escutei, que era o Grok Podcast, que era muito massa, cara. Muito bom. Até hoje acho que tá no ar, ainda estão lá os episódios, dá pra escutar. E é legal que a galera, algumas pessoas estão ouvindo, estão se perguntando, cara, por que eles estão falando de Ruby on Rails? É muito legal, mas é porque é o que nos une, né? Nós três temos cursos de Ruby on Rails, né? Querendo ou não, nos conhecemos por conta disso, né? Exatamente. Então, só pra galera contextualizar aí o porquê do Ruby on Rails, mas agora falando deste maravilhoso podcast, o que a galera pode esperar, Jackson? Conta aí pra gente. O que a galera pode esperar do Desbugando? Então, quando a gente se reuniu e conversou, e fizemos aquele brainstorm para ter as ideias ali, a gente chegou ao consenso de que a gente no início queria fazer um podcast só de Ruby on Rails, né? Mas a gente sabe que as tecnologias evoluem, entram em moda, saem de moda, vira, né? E a gente precisa estar antenado. Então a gente resolveu começar a gravar sobre as diversas tecnologias, as diversas linguagens de programação, os diversos frameworks, entender um pouquinho sobre cada um deles, comentar, fomentar e, enfim, acredito que é nesse sentido aí. Isso aí. E a gente quer causar polêmica aqui, né? Quer falar o que... Falando em polêmica, Lucas, qual que é o próximo episódio? Qual que é o próximo episódio que está planejado aí? Será que o pessoal vai gostar? Então, o próximo episódio, já que a gente falou tanto de Rails, vai ser sobre React Native. Não tem nada a ver com Rails. Não tem nada a ver, mas a gente quer falar de modinha, porque a gente quer que as pessoas escutem. A gente quer, não é views porque é por áudio, né? Mas a gente quer pessoas ouvindo esse podcast. Com certeza. Então, se você quer saber sobre modinhas e sobre coisas não modinhas também, se inscreva. Eu acho que React nem dá pra chamar mais de modinha, né? Já tá bem estabelecido agora. Não modinha é quem tá saindo do React e indo pra outras coisas, tipo Flutter. Talvez nem Flutter seja modinha mais. O Flutter deve existir alguma outra coisa. Flutter ainda tem minhas dúvidas, viu? Não, eu também. A gente já conversou sobre isso em off antes e eu tenho uma opinião bem parecida com a sua. Então. Hoje eu lancei um vídeo que é sobre... Eu até falo no final do vídeo sobre React Native, eu comento rapidamente que geralmente eu espero uns 2 anos assim para a tecnologia amadurecer para eu começar a pensar nela, estudar ela, né? Então, eu cheguei nesse estágio já com React Native de
tá legal, o negócio é bacana, tá indo bem pra frente, vale a pena. Flutter, embora o Flutter não seja tão novo, ele se popularizou faz pouco tempo, né? Se eu não me engano, o Flutter só tem 1 ano de diferença do React Native. Posso estar falando besteira, mas se eu não me engano é isso. O Flutter ele já é um pouquinho mais velho, só que só se popularizou agora, né? Bastante, assim como tá. E já tem muita gente querendo jogar o código React Native fora e refazer em Flutter, né? Mas não sei. A gente tava falando um pouco antes de começar o podcast de coisas que o Google joga fora, né? Que o Google cria produtos e do nada ele fala, não vai existir mais, eu vou desativar essa ferramenta, esse produto. Então eu tenho minhas dúvidas em relação ao Flutter, assim, eu acho que tudo bem que é open source, tudo bem que a comunidade pode manter, mas é o Google, né? Eu sempre fico com um pé atrás. Na verdade, com o Google eu fico com 2 pés atrás. Agora, aquela polêmica que é pra galera ficar com raiva, Lucas. Será que o Flutter é o novo Angular, então? Pode ser. Eu gostava muito de Angular. Angular 1 não. O Angular 1, que a galera gosta, eu tinha um pouco de... Confesso que eu achava ele muito complexo. Aí depois eu trabalhei com o Angular 1. Você curtia? Você sabe que eu investi um bom tempo pra estudar, porque eu achava que ia ser, ia pegar muito, assim, ia ser realmente futuro e tal. Eu estudei ele legal, cara. Eu dei bastante atenção, eu trabalhei uns 2, 3 projetos usando ele e me dediquei. Aí chegou o Angular 2, mudou completamente e o meu time resolveu começar a usar React. Eu ainda usei o Angular 1 também. Então quem patrocinou o React foi o Google, né? Porque deixou a galera tão irritada com a mudança que... Pode ser. O maior fornecedor de usuário para o React foi o Google, então. Mas você sabe que o Angular 2, ele trouxe a birra do pessoal, né? Porque teve essa mudança muito brusca, mas eu gostava, eu achava bem estruturado, bem organizado. Não, ele é de fato melhor. Ele é de fato melhor. Eu também gosto. O único detalhe é que ficou muito difícil migrar um projeto de Angular 1 pro 2. Era praticamente outro framework, né? Era basicamente mudar de tecnologia. É verdade. E o Jackson tava falando do Flex, né, Jackson? Ixi, a gente tá falando dessas tecnologias. Sempre tem coisa. Mas sabe por que eu fui pro Flex? Um adendo aí. Eu tava procurando a questão lá do TCC e tudo mais, encontrei o Flex e gostei dele, por quê? Porque na época eu trabalhava com Delphi. E no Flex você arrastava os componentes e ele montava todo o esqueminha ali, porque era baseado no Flash, né? Então era muito fácil de você fazer alguma coisa, fazer um formulário e tudo mais. Então eu acabei indo por esse lado aí, mas depois descobri que o negócio não era bem daquele jeito não, né? Não funcionava. Mas você quer dizer então, Jackson, que para quem trabalha com Delphi, qualquer coisa é melhor? Polêmica! Eu tô tentando gerar o máximo de polêmica possível nesse episódio. Atire a primeira pedra quem nunca abriu Delphi e fez um Hello World lá. Só falando mais uma polêmica, uma última coisa. Não, vou guardar essa polêmica para a próxima. Eu tenho que guardar a minha munição. Voltando ao futuro deste podcast maravilhoso, a gente pretende falar sobre tecnologias, né? Por exemplo, no próximo episódio sobre React Native, a gente pode ter um sobre Flutter, sobre outras coisas em si, né, que a gente queira falar, mas a gente também quer falar sobre carreira, né? Então, por exemplo, eu sou um desenvolvedor remoto, nômade, né? Trabalhei como freelancer, inclusive viajei por muitos países aí, mais de 15 países, enquanto era freelancer. O nosso amigo Jackson aí também tem carreira na parte pública, tem carreira também em empresa, foi professor, né, de universidade. Nosso amigo Lucas aí está na Austrália, que é um sonho de muito desenvolvedor, né? Trabalhar em outro país, aprender inglês, aprender a língua local, né? Então a gente vai trazer bastante coisa sobre carreira também. Então é isso, galera. Esse foi o nosso episódio de Start, né? Que a gente quis começar esse nosso Desbugando. E eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar também o Lucas e o Jackson darem uma mensagem final, mas eu gostaria de lembrar você que aí no podcast tem um link, né? Esse link é para o nosso canal do YouTube. Esse podcast vai estar nas plataformas de podcast que você já conhece e também lá no YouTube.
certo? Então, eu queria pedir para você ir lá nesse link e deixar um comentário abaixo do vídeo dizendo o que você achou, quais são os temas que você quer ver aqui e se você quer mais episódios, certo? Então, manda uma mensagem final aí do episódio 1 pro pessoal, Jackson. Opa, então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da ideia, né? A gente só espera que vocês curtam pra gente poder criar novos episódios, né? Curtam no sentido de terem gostado, de comentarem, de dizerem os próximos episódios, o que é que vocês esperam, os próximos temas. E é isso. Estamos aqui e bola pra frente. Show! Foi massa esse episódio piloto. Aproveita aí você que está escutando para mandar esse episódio para seus amigos que curtem tecnologia, que curtem programação. E é isso aí, vamos que vamos. Vai ser show de bola esse podcast. Então beleza, programador. Valeu, bons códigos para você. E eu vejo você no episódio 2 sobre React Native.